Aqui na Vertical FM 97.7, você ouve o melhor da música gospel. Quem já provou da tua glória, sabe? O que é sucesso no segmento cristão, toca aqui. Vertical FM, a rádio número 1 do povo cristão. Rádio Vertical FM. Você está ouvindo ZYW 536, Rádio Vertical FM 97.7, 5 kW de potência. Turvo Santa Catarina, a rádio número 1 do povo cristão. O programa a ser apresentado a seguir é uma programação independente. Toda responsabilidade é de seus idealizadores. Onde ficarás na eternidade? Essa escolha temos que fazer em vida. A escolha é sua, é nossa. A partir de agora entra no ar o programa Uma Voz no Deserto, ao vivo no FM em 97,7 e também em vídeo ao vivo pelo YouTube e Facebook Maurino Vieira. Programa Uma Voz no Deserto é apresentado pelo pastor Maurino Vieira e equipe com participação de irmã Cláudia. Agora aqui na número 1 do povo cristão. Senhor, amados irmãos, ouvinte da Palavra de Deus, neste momento entra no seu receptor, na sua vida, no teu coração, programa Voz no Deserto. Queremos louvar a Deus por mais um dia, mais uma tarde, mais uma quarta-feira, a qual aqui estamos para dizer que Jesus é bom e a sua misericórdia dura de eternidade a eternidade. Agora começamos, o Brasil começa a funcionar, né? Que funcione na paz de Cristo. Agora vão correr atrás do prejuízo, né? Agora, hoje, para muitas pessoas, hoje só sobrou cinza. Não tem mais nada que é bom, acabou a alegria, porque a alegria deles é na carne, a alegria... Não existe alegria, na verdade, na carne. Desfruta, busca, mas não tem. Aí de noite coloca a cabecinha no travesseiro, aí começa a pensar aquilo que ele fez. Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou pagar minhas contas, os meus prejuízos que ficou, os meus investimentos, e muitos já perderam a mulher, já perderam os filhos, e acha que está certo, porque o ano que vem vai recuperar. Quero dizer para você, meu amado, Jesus é o caminho, Ele é a verdade. E se você não se apegar com Ele... O problema é que o carnaval... No carnaval entra uma coisa tão maligna nas pessoas que o povo não se dá conta do que está acontecendo. E entra uma obra maligna neles que eles vão lá e eles não se preocupam com filho, com mulher, com se vão passar fome, se não vão. E as mulheres a mesma coisa. Eles querem saber de aproveitar e satisfazer os prazeres da carne. É um momento, e né? não pensam no amanhã. Aí depois vem as consequências,
Aí fico chorando, fico pedindo ajuda. Mas você que está nos ouvindo, se você foi ao carnaval, você gosta, para um pouquinho e pensa, medita e vê o que é que acontece no carnaval. Como ficam as famílias. Porque ali pegam doença. Porque eles bebem e não se dão conta do que estão fazendo também. Isso ali é obra maligna. Quem quer acreditar, acredita. Quem não quer, não posso fazer nada. Mas creia, pode acreditar. Isso ali é obra maligna, que entre um espírito maligno, o espírito pombagira nas mulheres. Porque ali, não todas, lógico, tem mulheres ali que elas vão ali achando que é só um divertimento e não faz nada de errado. Mas, Cláudio, deixa eu ver. Mas a maioria Não aconteceu comigo. Tem um pastor que fez uma entrevista com uma mulher de terreiro de Umbanda. Espírita. E perguntou para ela se naquela época de carnaval ele já abriu o centro espírita. Ela disse que não. Que não abre o centro espírita no carnaval, porque na época de carnaval, e ela foi bem categórica, na época do carnaval, os Exu, os tranca-rua, os demônios não baixam no terreiro. Já estão tudo lá solto, Daí né? ele perguntou, exatamente, por que ele não vai? Porque estão nas encruzilhadas recebendo as ofertas feitas pelos povo que vai adorá-lo no carnaval. Então, isso aí é uma coisa de você meditar. Mas isso é espiritual. Meu amigo, nós vivemos hoje na matéria, na carne, vivemos hoje. Mas daqui a pouco, você vai virar espírito. E aí vai para onde? Onde é que você está indo? Então, você tem que saber o que é. Quantas famílias hoje, quantos acidentes, pessoas em bebedeira, bateram o carro, morreram, você não sabe, faz ideia nem para onde ele foi. E porque também você não está querendo ir para onde ele foi. Agora, veja o balanço do final de festa carnal e você vai ver a reflexão que você pode fazer. Então, tem que cuidar da tua vida espiritual, o teu casamento, os teus filhos. E isso ali, Satanás, ele não poupa, não, que é aquele que é rico, aquele que é pobre, ele não vê a classe, ele não vê nada. Ele quer matar, roubar e quer destruir. Mas eu quero dizer para você, nesta tarde, neste momento, que tem uma oferta para você. Jesus disse, eu vim para a vida e vida com abundância. Eu digo o seguinte, recebe essa vida no teu coração, que o ano que vem você vai dizer assim, eu estava aí, mas já não estou mais. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos lá, irmão? Eu também quero já desejar dar os parabéns para o pastor Maurino, que segunda-feira ele ficou mais velhinho. Fiquei um pouquinho, só um pouquinho. E ele estava trabalhando no fim de semana. Trabalhando. Não é porque é feriado. Não tem feriado. Tem parabéns aí para o pastor Maurino? Não tem feriado. Dia de comemorar, hoje é teu aniversário. Meu Vamos Deus. juntos festejar. Parabéns pra você. É a idade de ouro. Muitas felicidades. Muitos anos. No meu não precisa Obrigado, falar. irmão. Israel, obrigado. No meu aniversário não precisa falar nada. A gente, até uma certa idade, a gente gosta de fazer aniversário. Depois a gente já começa a ficar Quando começa a subir demais. Tá subindo muito, mas ainda bem que estamos vivos, né? Que está vivo, né? Esse é a grande vantagem, né? Pastor Maurino, Oi. Nós temos aqui a irmã Valdirene Mota Vieira Simone, está assistindo. Temos o Luiz Geraldo Rodrigues, meu primo. Temos a irmã Nina Ezequiel. Que bom ouvir vocês. Um abraço, Deus abençoe. Amém, irmã Nina. A irmã Nina Deus abençoe, irmã Nina. Está sempre se alimentando, ouvindo os programas, se alimentando da palavra. E nós vamos vivendo a vida. E aí ela faz igual aquele, ela escolhe, ela come a carne e os ossinhos, a espinha deixa fora. Deixa certo, fora. É isso aí. Aproveita que é bom e que não é. É bem isso aí, Manina, é bem isso aí. E nós também somos dessa forma. Nós nos alimentamos daquilo que tem proteína, daquilo que tem alimentação, né, vitamina, e o resto nós deixamos fora. O irmão Antônio Bá também está aqui, programa Bênção de Deus. E abençoe o irmão Antônio Vamos Bá. ouvir o hino, pastor? Vamos ouvir o hino.
Hoje eu tô chamando de pastor, né? Hoje eu tô mais educada, né? Não, porque eu moro em Israel, nós temos algum técnico novo, né? Então, Tá, o Rafa lá também tá escutando. Vamos ouvir então a Irmã Andrade, De Joelho é Melhor. Vamos lá. Quantas vezes angustiado você olha para os lados e não vê a solução. Dobra os joelhos, mas faltam palavras para orar. O Consolador vem ajudar, então confia. A grande obra foi Deus quem começou, Ele nunca falhou. Descansa. Eu prefiro descansar nas promessas de Jesus. Se não der pra ficar de pé, irmão, use a sua fé. De joelhos é melhor. De joelhos é melhor. De joelhos é melhor. Se você quiser vitória em meio às lutas, em meio às provas, de joelhos é melhor. O Senhor pode abrir os teus olhos para que você veja a providência de Deus. Ele abriu os olhos de Geazi para que pudesse ver o exército dos céus. Mesmo que não veja, Deus está trabalhando por você. No oculto Ele te vê, então confia. Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Eu prefiro descansar nas promessas de Jesus. Se não der pra ficar de pé, irmão, use a tua fé. De joelhos é melhor. De joelhos é melhor. De joelhos é melhor. Se você quiser vitória em meio às lutas, em meio às provas, de joelhos é melhor.
Estamos apresentando o programa Uma Voz no Deserto. Programa Uma Voz no Deserto é apresentado pelo pastor Maurino Vieira e equipe com participação de irmã Cláudia. Hidraumac Manutenção em Máquinas Limitada, localizada na Avenida dos Imigrantes Poloneses, número 400, Criciúma. Contato 3433-4500 ou 3433-8129. Trabalhamos com vendas de peças para empilhadeiras multimarcas, pneus maciço, pneumáticos e superelásticos com prensa própria para montagens. Peças para empilhadeiras elétricas, assistência técnica, Paletrans. Hidraumac Manutenção em Máquinas Limitada. Locação de empilhadeiras, paleteiras, transportes com plataforma. Sua máquina chega segura, onde agilidade e competência andam juntos. Ligue e alugue seu equipamento. 48-3433-4500. Vertical FM. Penso sobre isso no programa Uma Voz no Deserto. Oferecimento Hidraumac, manutenção em máquinas no bairro São Luís, em Criciúma. Telefone 3433-4500. Amados irmãos, quero mandar um abraço ali também ao irmão João Ramos. Que Deus abençoe o irmão João Ramos, também a irmã Ivonete, ali do Balneário Rincão, todos os irmãos que estão na escuta, os irmãos que estão ali em Timbé do Sul, Turvo, Jacinto Machado, você está em Beleiro, Forquilinha, Criciúma, Araranguá, Torres, Passo de Torres, irmãos de Sara. Que Deus os abençoe grandemente. Obrigado pelo carinho, João. Também o carinho da irmã Ivonete, a todos os irmãos que nos acompanham no programa Voz no Deserto. Quero trazer nesse quadro o que eu penso sobre isso, que está registrado no livro de Gálatas, no capítulo 2, e no versículo 13 e 14, que diz: e os outros judeus também dissimulavam contra ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando eu vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, como que obrigas o gentio a viver como judeus? Amado, quando Paulo ele faz essa visita missionária, porque Pedro, nos diz aqui Pedro, Barnabé, eles estavam numa missão. E quando nós estamos numa missão, nós não podemos inventar. Nós temos que ser aquilo que nós fomos transformados. Se você foi uma pessoa que ninguém acreditava em você, quando você aceita Jesus, o mínimo que você tem que fazer, que nós temos que fazer, é mudarmos. Transformação. E Paulo, quando chegou lá, começa a ver a situação deles, quando ele começa a ver talvez a amizade, a intimidade, o jeito de conversar não condizia com aquilo que ali ele estava indo para ganhar almas e testificar do amor de Jesus. E ele diz aqui no versículo 15, nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Você tem que testemunhar aquilo que Jesus fez da tua vida. Nós temos que ser autênticos naquilo que recebemos e fomos formados. Ou eu sou aqui, eu sou um homem de Deus, e qualquer parte deste mundo, qualquer parte da sociedade, eu tenho que me apresentar como tal. Homem de Deus respeitado. E eu não sei qual é a conversa que Pedro estava fazendo, falando, conversando,
que chamou a atenção. Não sei qual é o cargo que Pedro estava colocando sobre o corpo, o lombo, o pescoço, o jugo que ele estava colocando, que chamou a atenção de Paulo. Aí, para um pouquinho. Paulo ele disse na frente de todos, não chamou separado. Hoje, irmão, se chamar um cristão, um irmão na frente dos outros, já vai dar processo. Eu disse, chamei na frente de todos. Se tu, sendo judeu, vive como gentil, como é que tu obriga o judeu a viver, o ímpio, no caso? Como é que tu obriga eles a levar uma cruz que tu nem quer levar? Tá pregando o evangelho que tu não vive. E ele disse, chamei ele na frente de todos. Se tu, sendo judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obriga o gentil a viver como judeu? E tem muitos hoje que querem fazer isso. Não, lá na igreja eu sou isso, mas aqui fora não. Eu não estou de terno e gravata. Eu não estou com a Bíblia na mão, então agora aqui não. Ei, virou profissão? Tu é um escravo? O que tu és? Que tu te liberta quando tu sai da igreja? Ou tu fosse também pro carnaval? Porque agora tu não tá na igreja, tô fora da igreja. Só sou crente quando estou ministrando. Oh, Jesus. Paulo diz, nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não se justifica. Como é que vai te justificar, irmão? Como é que tu vai fazer diante de Jesus naquele dia? E ele diz, sabendo que o homem não se justifica pela obra da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Aí envergonha o evangelho. Aí alguém vai dizer para você assim, se for para ser crente igual o fulano, então eu não quero. Mas isso aí não é uma opção dele. É porque ele ainda não aceitou Jesus. Ele ainda não passou por transformação. Ele ainda precisa que o Espírito Santo faça uma limpeza na mente, no coração, no corpo, na alma. Porque aqueles que estão em Cristo, irmão, as coisas mudam. O vocábulo dele muda. Os negócios dele é transparente. As coisas dele, a casa dele é harmoniosa. Você se alegra ao se encontrar com a pessoa. Porque ele é diferente. Paulo, ele diz, nessa carta, nós vamos daqui um pouco chegar ali. Sabendo que o homem não se justifica pela obra da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Tendo também crido em Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo. E não pela obra da lei, porquanto pela obra da lei, nenhuma carne será justificada. Esquece. Se tu aceitar Jesus e andar nos caminhos e fazer, muda a tua vida, muda o teu comportamento, muda. Morre para o mundo. Vive novamente em Cristo. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo o ministro do pecado? De maneira nenhuma, diz Paulo. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, construímos para mim mesmo. E eu sou um transgressor. Eu estou desfazendo aquilo que eu fiz. E Paulo viu Pedro e Barnabé nessa situação. E quantos hoje estão andando assim? De mal a pior. Enganando e sendo enganado por ele mesmo.
Porque ele está dizendo que está indo para o céu, mas só que da forma que está indo não é o céu. Não é essa direção que ele está pegando. Não é esse caminho. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já não sou eu mais, diz Paulo. Eu já estou crucificado em Cristo. E vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Você poderia citar e recitar essa palavra. Eu sou diferente. Quer gostar de mim da forma que eu sou? Sou, porque antes tu gostava como é que eu era. Porque eu era um homem carnal. Agora não, eu sou espiritual. E o diabo quer tirar proveito disso. E Paulo diz, eu já não vivo mais eu, não adianta. Eu era um perseguidor, fui perseguido, conheci a Cristo, aceitei Ele. Agora só, meu amigo, as coisas velhas passaram. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou crucificado. Vamos, irmão, vamos dar uma volta aí numa boate? Não posso mais. Eu estou crucificado em Cristo. E não vai caber a cruz de Cristo lá nesse lugar que está me convidando. Vamos para uma festinha carnal? Não, não posso mais, porque não vivo mais eu. E Cristo não vai entrar comigo nesse lugar. Seja santo. É diferente você falar com um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem carnal, uma mulher carnal. É diferente. E Paulo, ele chama Pedro e Barnabé e começa a falar sobre o preço, o sangue e a renúncia. Que tem muitas pessoas que acham que é fácil. Aceitei Jesus e eu estou livre para tudo. Irmão, você está livre deste mundo. Você está livre para ir para o céu. Ninguém mais prende você aqui nessa terra. Ninguém mais te segura. Porque até então você tinha a alegria da carne que vivia 2, 3, 4 dias, uma semana. Mas agora você tem a alegria do Espírito Santo, que você é alegre de eternidade em eternidade. Vem as dificuldades, mas eu supero em nome de Jesus. Vem as lutas, mas eu vou superar em nome de Jesus. Não é mais você que vive, não é mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Entenda isso. Vê se você consegue entender. Você tem agora uma nova identidade. É Jesus. Você tem um novo nome. Será que alguém consegue viver sem Cristo ou na plenitude da salvação? Vive. Mas vive reclamando, vive chorando, vive triste, vive abatido, vive de uma forma que eu já vi pessoas que já me disseram: pastor, a minha casa é um pedaço do inferno. Meu casamento está virado no inferno. Tudo que ele falava era inferno. Eu disse: meu amigo, quer virar esse teu cativeiro? Quer que vire um paraíso? Aceita Jesus. Mas é como um estralo de dedo? Não. É como amanhecer. Vai clareando até ser dia perfeito. E você vai se aperfeiçoando na presença de Deus, nas coisas de Deus. Já não estou eu, diz o Paulo, vivendo eu na minha vontade. É que ele diz, uma parte ele diz: eu trago as marcas de Cristo na minha vida. E quem tem marca de Cristo na vida
Ele não troca por qualquer coisa neste mundo. Eu não sei qual é a marca que você carrega. Pastor, eu já passei por tantos problemas. Você passa por amor a Cristo. Porque se fosse amor a qualquer um, você não suportaria. Mas você suporta porque você tem um amor em Cristo. Esta palavra está enraizada no teu coração. Essa luta que poderia ser um tormento na tua vida, ela passa como uma névoa. Sabe por quê? Porque você tem Cristo na vida. Não, diz Paulo aqui, versículo 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça convém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. E Cristo não morreu de balde por causa de mim e por causa de ti. Que nós temos que honrar e mostrar a este mundo que a nossa vida foi resgatada por um bom preço e um preço de cruz. É o que eu penso sobre isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Vamos para o irmã Cláudia, os nossos irmãos que estão aí na... Oferecer para a irmã Maria e para o irmão José, o irmão Japa. Irmão José, irmão Japa. Depois eu vou passar lá no irmão Japa, conversar um pouquinho com o irmão Japa. Falar para ele que Jesus é bom. Ah, mas ele tem tanta coisa boa pra gente que a gente tem que parar para ouvir ele. É verdade. E temos a irmã Ivonete também, que mandou mensagem pro pastor Maurino, né? Ela foi ovelha. Foi ovelha nossa, lá no Betecurte, lá. Na época nós dirigimos o Betecurte. E continua até hoje tendo esse amor por nós, né? Nós sempre deixamos assim boa amizade, bom legado, né, daquilo que a gente fez. E a irmã Ivonete, ela tem testemunho na época, né? Que nós dirigimos ali o Betecurte. E eu quero dizer, irmão, aquilo que fosse fazer novamente, tudo aquilo que eu fiz em Betecurte, eu faria o dobro. De tão gostoso que foi feito. Mas foi um tempo que Deus nos deu ali, para tudo é um tempo determinado, né? Ficamos ali, então que Deus abençoe a irmã Ivonete e todos os irmãos ali do Betecurte, que hoje é onde nós encontramos e nos abraça, a irmã Cláudia, as irmãs se abraçam com a irmã Cláudia, se beijam ali, e é uma coisa linda, aquela comunhão que ficou naquele lugar. A irmã... Também temos o presbítero irmão Jusceli Eufrásio, ele está na escuta. Irmão Jusceli, pastor Jusceli Eufrásio, ali da Barra Velha, que Deus abençoe, esteve conosco. Ele congrega no Rincão. Congrega no Rincão, esteve conosco aqui no programa anterior, aí, esse aqui é o outro, 3 programas atrás. E temos a irmã Rosângela Eufrásio. Rosângela Eufrásio. É a irmã Rosângela Mafiolete. Ela está na escuta. Temos também a irmã Isabel ali também do Ana Maria, tá? Que também está conosco aqui na programação. A irmã Isabel é nossa amiga também, né? Já estivemos na casa dela. Estivemos ali no culto ali. O bom do crente é que ele faz amigos, quase não veja, mas eles permanecem no mesmo espírito, né? Na mesma amizade, sem estar na casa um do outro todo dia, que também não precisa, né? Pra gente ser amigo e ser irmãos. É verdade. A paz do Senhor, pastor Maurino e irmã Cláudia, parabéns, pastor, por nosso desejo é que o Senhor Jesus continue abençoando cada dia mais. Feliz aniversário, presbítero Sadi e família, estamos na escuta da programação. Esse tempo, o irmão Israel, eu ouvi, irmão, assim, a idade de ouro tem a terceira idade, que chama de terceira idade e a idade do ouro. Ninguém gosta da terceira idade. Eu não gosto. Mas estou lá, né? Não posso fazer nada. Aí assim, eu troco essa idade de ouro com aquela lata velha. Mas é que é um jeito de expressar mas ele estava muito doente, estava muito... Aí ele disse, eu troco essa idade de ouro aí por qualquer lata velha e está muito demais. Mas que esteja bom, né? É que a minha filha disse assim, mãe, eu dei o presente pro pai não ligou assim, minha filha,
agora a gente já não, tudo que vem pra gente já não tem mais, não é mais novidade. Não, mas é que graças a Deus... É que quando nós não tínhamos, o que nós ganhava nos ajudava. Hoje em dia, graças a Deus, nós temos, Jesus nos tem nos dado. Então, para nós, não tem mais... Fica até difícil. Não tem mais nem novidade, né? A gente quer vai lá e compra, não tem aquela necessidade. E graças a Deus por isso, porque... Mas tudo isso foi depois que nós deixamos Jesus entrar na nossa vida. Foi, muito. Só mudou porque nós convidamos eles para viver na nossa vida. Porque quando a gente não é crente, a gente tem as pessoas, eu vou dizer por mim, pela minha família, a gente às vezes não olha o que fala para os filhos. E nesse nosso falar, nós amaldiçoamos nossos filhos. Você às vezes amaldiçoa o teu filho sem saber que está amaldiçoando ele. Então você tem que repensar como fala para não amaldiçoar. E se alguém te amaldiçoar, você já repreende na hora e diz, meu filho é uma bênção. Ele não é aquela bênção? Não é, mas para ti é teu filho. Ele vai ser sempre a tua bênção. E eu tinha uma maldição na minha vida. Só que eu não sabia e não entendia. E por mais que o Maurino trabalhasse, por nós, que nós economizássemos, nós não conseguíamos ir para frente. Pela maldição. Eu estava num culto, eu já falei aqui, mas muita gente não escutou. Um pastor pregou, depois que eu me converti, mas sempre batalhando, eu economizando. E ele falou da maldição que tem na vida da gente. E eu fui na frente e repreendi a maldição na hora. E eu sei da maldição que eu tinha. Eu cansava de ouvir aquelas maldições na minha vida. E eu fui na frente na hora, repreendi a maldição. A partir daquele momento que nós repreendemos a maldição, né? A nossa vida começou a fluir. E Deus foi nos abençoando, trabalhando. Eu não era de jogar fora. E Deus nos abençoou e foi assim que nós passamos. E outra coisa, quanto tu é fiel. Porque eu disse para Jesus quando eu me converti, que eu ia ser fiel em tudo. E o que eu ia fazer. E eu tenho feito. E outro dia eu estava assim meia... Que às vezes a gente dá uma relaxadinha. Veio um pastor de São Paulo e disse, e o pacto que tu fez com Deus? E eu te pergunto para ti, irmã, e o pacto que tu fez com Deus, será que tu está cumprindo? Ou tu simplesmente se deixou levar pelas coisas da vida indo como o mundo quer? Ah, mas a igreja agora liberou. Tu fez um pacto, é teu particular com Deus. Não importa que a igreja libere, não importa que o mundo libere, é o teu particular com Deus, é o teu pacto com Deus, e isso se tu voltar atrás, se tu fez um pacto com Deus, tu não pode voltar atrás, porque senão a mão de Deus também pesa. Deus é amor, mas ele também... É justiça. É justiça, ele cobra. É o que Paulo disse aqui, ó, não vivo, mas eu. Isso aqui é um pacto. Vamos lá no bailão. Eu estou na cruz. É que com o tempo as pessoas dão uma esquecida do que ela fez no dia que ela se converteu. Vamos fazer um negócio aqui, irmãos. O meu negócio é muito transparente. O que eu tenho para te mostrar é isso aqui. Irmão, eu fiz negócio com outro lá que não... Bom, eu estou na cruz. E aquele irmão que está na cruz... E dá muito certo assim, né? Aquilo que sendo sincero, né? Aquilo que está na cruz é sério. Aquilo que está na cruz não tem variação de pensamento. Não se... É que o Paulo fala lá em Corinto. Ele não... O amor, ele supera tudo. Mesmo que eu desse toda a minha riqueza, disse Paulo, mesmo que eu queimasse meu corpo, tudo. A maior coisa que olha, que Deus olha, é a sinceridade do coração. Uma vez eu vou contar aqui, eu acho que não contei aqui. Bom, Israel, tem hora, nosso programa não tem... assim. Eu estava comprando um carro. E eu estava comprando um carro porque eu tinha um carro de serviço e quando eu ia para a igreja, a gente ia com terno, e a igreja, e o carro de serviço empoeirado. Sujo de graxa, às vezes. Aí eu disse para a mulher assim, nós vamos comprar um carro, tinha um troquinho para guardado, eu vou comprar um carro. Aí alguém soube que eu ia comprar um carro, que eu tinha um carro bom na época, e eu vendi, e entrou em negócio na empresa, e eu disse, eu vou comprar isso, alguém soube e me trouxe um carro.
Chegou esse carro na frente da empresa ali e começou a mostrar. E eu disse assim, não, mas o senhor tem interesse em comprar? Não, tenho interesse. Então eu tenho um carro para te vender. Aí eu fui lá ver o carro. Eu vou resumir muito com o tempo. E ele começou a mostrar e disse, olha, uma vez eu comprei um carro no irmão lá de Lages e ele disse que eu era o segundo dono. Só que quando eu fui trocar esse carro, disseram que o carro era batido. Peguei o telefone, liguei para o irmão lá e o irmão disse, não, esse carro você é o segundo dono. Aí, resumo, o irmão que comprou o carro era zerado, ele faleceu, deu infarto, e a viúva foi tirar o carro da garagem e bateu a lateral inteira do carro e o seguro trocou tudo a lateral do carro e, portanto, as costuras que tinha na porta, que é de borracha, não tinha mais. Aí ele me ligou de volta dizendo, não, pastor, o teu carro não foi batido, é assim, que o seguro mandou trocar porque a irmã bateu no pilar da casa. Tudo bem. Aí só que quando eu comecei a falar isso e olhar o carro desse irmão que estava me vendendo. Ele disse que era de irmão para irmão. Desse abençoadinho que disse que era de irmão para irmão. Eu olhei a lateral estava batida, a traseira estava batida, o outro lado estava batido, a frente estava batida, só o que não tinha sido pintado era o teto. Daí ele disse assim, bom, já que descobriu isso aí, eu te dou um desconto. Eu disse assim, tu pode pegar isso e levar embora, porque eu não preciso disso. O problema Seja honesto naquilo. O problema disso aí é que cada vez que esse irmão está no púlpito, eu olho para ele e eu lembro do que ele fez. Porque perdeu o valor. Seja sincero, irmão. Tu tem que estar crucificado com Cristo. Esses tempos tem um senhor aqui comprando uma máquina minha. Estava negociando a máquina e foi embora. Mas eu contei tudo que tinha na máquina para ele. A cabo de uma semana, ele veio buscar a máquina. Porque ele tinha comprado uma e a pessoa que tinha falado para ele falou que a máquina era isso e não era nada daquilo. A cabo de uma semana ele devolveu a dele, o mesmo caminhão que veio trazer de volta, levou a minha. Está até hoje feliz a vida. Então não tenho que esconder nada, irmão. Eu do meu sono sossegado. Seja sincero. Paulo disse, não vivo mais eu, irmão. Paulo não quis dizer assim, eu saí do mundo, eu morri. Não. É porque ele aceitou a cruz de Cristo na vida. E nós temos que aceitar. Ele não morreu fisicamente, ele morreu espiritualmente para o mundo. Mas ele revive espiritualmente para Deus. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas de Deus é diferente. E vamos ouvir o hino, irmã Cláudia? Vamos lá. Tirei lá do fundo do baú, Cícero Nogueira, carente de Jesus. É isso aí. Sou carente de Jesus e não escondo. Preciso dele até para respirar. Sem ele não consigo caminhar um passo. Sujeito à queda e eu prefiro não arriscar. A abelha precisa da flor para fazer mel. O pássaro de asas para voar. A nuvem do vento pra chover e o peixe de águas pra nadar. A flor depende do orvalho da manhã, a noite de estrelas pra brilhar, a lua do sol pra transmitir a luz. E eu dependo de Jesus. A flor depende do orvalho da manhã, a noite de estrelas pra brilhar, a lua do sol pra transmitir a luz. E eu dependo de Jesus. Jesus a todo instante, preciso dele para me refugiar. Com suas meigas mãos dirige os meus passos,
Ele se preocupa com meu bem-estar. A semente da chuva para nascer, como a praia é dependente do mar, o rio depende do leito para correr, e eu dependo de Jesus para caminhar. A flor depende do orvalho da manhã, a noite de estrelas para brilhar, a lua do sol para transmitir a luz, e eu dependo de Jesus. A flor depende do orvalho da manhã, a noite de estrelas para brilhar, a lua do sol para transmitir a luz, e eu dependo de Jesus. Estamos apresentando o programa Uma Voz no Deserto. Programa Uma Voz no Deserto é apresentado pelo pastor Maurino Vieira e equipe com participação de irmã Cláudia. Hidraumac Manutenção em Máquinas Limitada, localizada na Avenida dos Imigrantes Poloneses, número 400, Criciúma. Contato 3433-4500 ou 3433-8129. Trabalhamos com vendas de peças para empilhadeiras multimarcas, pneus maciço, pneumáticos e superelásticos com prensa própria para montagens. Peças para empilhadeiras elétricas, assistência técnica, Paletrans. Hidraumac Manutenção em Máquinas Limitada. Locação de empilhadeiras, paleteiras, transportes com plataforma. Sua máquina chega segura, onde agilidade e competência andam juntos. Ligue e alugue seu equipamento. 48-3433-4500. Programa Uma Voz no Deserto é apresentado pelo pastor Maurino Vieira e equipe com participação de irmã Cláudia. Vamos lá, irmã Cláudia. Nós já conversando aqui sobre hoje é dia de... Hoje é dia de cinza. Na verdade, eu não lembro mais por que é dia de cinza, mas eu sei que eles diziam que era dia de cinza. Também não sei o que é. Porque eu sei que vira tudo em cinza. É o casamento. Hoje não pode comer carne, né? Mas é pra mim que eu como. Da carninha. Irmão Jael. É que faz muitos anos que a gente se converteu, então a gente perdeu... Já mudou muita coisa aí. Antes tinha picanha, hoje já não tem mais, tem mais osso. Jesus amado. Mas que bom, irmãos, que nós estamos aqui para dizer que Jesus é bom, né? Mas são tradições, a tradição diz que hoje não podia comer carne, não... tem 40 dias que, coitado do peixe, vai ter que entrar no... E fica o santo 40 dias e depois nós temos que ficar santo, irmão, todos os dias nós temos que santificar a nossa vida, todo momento da nossa vida nós temos que dizer que Jesus é bom e não querer tampar o pecado com tradições. Não fosse assim que você recebeu. Jesus é o caminho, a verdade, Jesus é a vida. Eu quero trazer nesse momento aqui uma leitura da palavra de Deus, irmão Israel Mijaes. Agora à tarde será sempre o irmão Israel. Agora o irmão Israel. Você é pastor, é evangelista? Sou presbítero. Presbítero? Sou presbítero. Daqui a pouquinho vai evangelista. Amém, Deus sabe. Que diz assim no livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 1, que diz: E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo, anunciando em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram e chegou o número desses homens, quase 5.000.
E aconteceu que no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás. E João e Alexandre e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote, pondo-se no meio, e perguntaram: com que poder, ou em nome de quem fizesse isso? E Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais dos povos, ancião de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo que vós foi curado, seja conhecido de vós todos, o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vos crucificasse e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que esse está diante de vós. E a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em um homem outro há salvação, porque e em nenhum outro homem há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre homens pelo qual devamos ser salvos. Vamos orar. O irmão Paulo, ele está pedindo oração, ele é lá de Cipó, Bahia, para Deus abrir as portas. É financeiro. Está com problema financeiro para Deus. Senhor Deus e Pai, nós cremos, Senhor Deus, na Tua Santa Palavra. Jesus. Em Teu nome, Senhor, não há outro nome. Rogamos a Tua bênção sobre essas vidas, os nossos amigos, nossos ouvintes, aqueles, Senhor, que estão nos acompanhando, aqueles que estão nos ouvindo nessa tarde. Esse Senhor, esse irmão, Senhor, que está pedindo as orações. Abra, Senhor, as portas, as bênçãos dos céus sobre a vida dele. Que aquilo, Senhor, que está, o coração dele está aflito. E aí aguardando, Senhor, uma resposta. Que nesta tarde, neste dia, Deus, Tu possa abrir a janela dos céus sobre a vida dele, sobre a casa dele. Abençoa a nossa nação brasileira, o nosso Brasil, Deus. Guarda o Teu povo debaixo das Tuas mãos. Santifica o Senhor Deus na Tua palavra, porque Tu é a verdade e Tu és a palavra. Em nome de Jesus. Amém. Estamos embora. Estamos indo. Estamos... Quarta-feira que vem estaremos aqui novamente. Isso se aí. Deus assim o quiser. E Ele há de querer. Amém. Pai, fala comigo, eu te suplico, ouve a minha oração. Pai, acalma esse mar, vem me ajudar, me dê sua mão, oh Pai. Onde ficarás na eternidade? Essa escolha temos que fazer em vida. A escolha é sua, é nossa. Acabamos de apresentar programa Uma Voz no Deserto. Programa Uma Voz no Deserto é apresentado pelo pastor Maurino Vieira e equipe com participação de irmã Cláudia. Vem aí mais uma programação aqui na número 1 do Povo Cristão.